Como tomar decisões sob pressão? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Científico, que é apoiando financeiramente o nosso projeto de podcast semanal independente, que só descansa no recesso do fim do ano. Manter o Naruhodo tem custos e despesas, servidores, domínio, pesquisa, produção, edição, atendimento, tempo, enfim, muitas coisas para cobrir. E algumas delas em dólar. A gente sabe que nem todo mundo pode apoiar financeiramente, e tá tudo bem. Tente mandar um episódio para alguém que você conhece e acha que vai gostar. A gente sabe que alguns podem, mas não mensalmente, e tá tudo bem também. Você pode apoiar quando puder e cancelar quando quiser. O apoio mínimo é de R$15 e pode ser feito pela plataforma Orelo ou pela plataforma Apoia-se. Para quem está fora do Brasil, temos até a plataforma Patreon. É isso, gente. Estamos enfrentando um momento importante e você pode ajudar a combater o negacionismo e manter a chama da ciência acesa. Então fica aqui o nosso convite. Apoie o Naruhodo como puder. Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Um ouvinte do Naruhodo de longa data, né, que é profissional da área de design. Temos muitos profissionais de design, inclusive um deles é o produtor das nossas capas, né, o Felipe. Verdade, grande Felipe. E o Arthur é amigo dele, amigo do Felipe. Inclusive o Felipe conheceu o Naruhodo pelo Arthur. Vale a pena essa história. Então o Arthur merece uma pergunta respondida, porque ele viabilizou aí um salto qualitativo nas nossas capas, Altair. Foi um salto exponencial, né? Ordens de grandeza acima, já muito elogiadas, aliás. Estamos muito felizes. A pergunta veio do Arthur Dias, que é pesquisador e designer, como disse o Altair, que é de São Paulo, capital. E ele diz o seguinte: tem uma pergunta que surgiu de uma mudança que aconteceu na minha vida profissional. Eu trabalhava como pesquisador de design, um papel onde eu tinha tempo para investigar, levantar dados, analisar e só depois chegar a uma conclusão. Faz pouco tempo que fui promovido a gerente de design e essa transição trouxe um desafio que eu não esperava. Agora eu sou a referência do time e as pessoas me perguntam coisas esperando uma resposta rápida. Às vezes alguém chega com uma dúvida ou um problema e eu preciso decidir na hora, sem ter 30 minutos para sentar e pensar direito. Hoje eu me viro usando meu conhecimento acumulado, minha experiência prática e meu bom senso, mas fico me perguntando se isso é suficiente ou se existe uma melhor forma de fazer isso. Será que a ciência já estudou como as pessoas tomam boas decisões sob pressão de tempo? Existe algum método, framework ou abordagem com base em evidências que me ajude a estruturar melhor o meu raciocínio nesses momentos? Tenho curiosidade especialmente sobre o papel da intuição nisso tudo. Às vezes eu tomo uma decisão rápida que parece certa, mas não sei dizer exatamente por quê. Isso é confiável? A experiência prévia ajuda de verdade ou pode me enviesar? Seria incrível ouvir a visão científica de vocês sobre isso. Obrigado pelo trabalho de vocês, continua sendo um dos meus podcasts favoritos. Obrigado, Arthur. Obrigado por manter a gente entre os podcasts favoritos. Altair, o que a ciência tem a dizer sobre essa dúvida cruel do Arthur? Você não tem essa dúvida, não? Como corporativo? Olha, já tive. Então, tive. Eu tenho certeza que durante sua vida profissional você se bateu sobre isso. Tem muito pouco tempo para decidir e às vezes coisas importantes. Verdade. Você lembra de momentos assim? Muitos, Altair. Eu não saberia nem dizer quantos, sabe? Porque, especialmente no mundo da comunicação, muitas vezes as decisões precisam ser tomadas no pulso do momento. Eu aprendi isso com a convivência e com trabalhos em comum, eu percebi que é zoado. Agora, hoje, na metodologia de sprint que eu uso, né, a gente tem também o mesmo desafio, né, só que um pouco mais
conduzido por metodologia e por experiência prévia, vai. Mas não é isso que acontece no dia a dia das pessoas. É a treva. Não. No dia a dia das pessoas é um desespero. É o que deve acometer agora o coitado do Arthur, né? Então, na verdade, a gente tem décadas de estudo sobre isso. Décadas. Tem pelo menos 40 anos de estudo sobre efeito do tempo na decisão. Tá? E sabe qual é o impacto real disso na prática, na vida das pessoas? Zero. Porque a galera não faz, mano. É triste. Então a ideia do episódio aqui é fazer um compilado disso, né? Na verdade, esse episódio 467, ele é uma junção de outros 3 episódios. O episódio 377, que é sobre o efeito das pausas. O episódio 155, que é como funciona decisões, né? 155. Perfeito. E o episódio 133, que é porque se somos multitarefas, né? Então, o episódio 155 é se decisões cansam o cérebro, né? Então é meio que uma junção dessas 3 coisas. A gente já tem décadas de estudo sobre isso, mas a questão é implementar. E o grande problema por trás disso é que as empresas não estão nem aí para os funcionários, em média. Elas estão aí para o IPO do stakeholder, né? E como o Arthur falou, tem soluções. Tem estratégias que você pode fazer. Só que o peso é sempre no decisor, é sempre no indivíduo. Quando muitas vezes tem a ver com contexto também, tá? Então... E aí, assim, para começar, né, dar uma organizada nisso, eu não vou dar aqueles discursos de coach, não tem hack, como hackear o seu cérebro para otimizar tempo, isso é balela, isso não funciona, tá? Tem coisas que você pode fazer do ponto de vista individual e tem coisas que tem que ser do contexto. Você tem que mudar a regra organizacional mesmo, tá? O melhor exemplo de decisão sob pressão, ele é chamado efeito da aeromoça. Você já ouviu falar desse efeito? Efeito da aeromoça. Não ouvi falar. O efeito da aeromoça, quando eu explicar, você vai saber com certeza. Quando você pega um avião, tem sempre aquelas explicações de segurança lá, como usar o cinto, aquelas coisas do começo, né? Quando você pega avião muitas vezes, fica uma coisa meio monótona, tá? Que você tem que ouvir toda vez e tem que ser feito toda vez. Alguém que chegar e reclamar, poxa, já ouvi tantas vezes, mas tem alguém que a primeira vez que está pegando o voo, tem que ouvir, tá? E mesmo você tem que ouvir de novo, mesmo você achando chato. O efeito da aeromoça é assim, aquelas instruções, elas são, você não são muito relevantes para você no curto prazo, mas numa situação que é rara, mas tem um custo muito alto, caso aconteça, elas são fundamentais. Então, por exemplo, tanto é que eu tenho certeza que você já ouviu tantas vezes, eu também, que você lembra, né? Então, se tiver despressurização, a máscara vai cair, lembre de colocar primeiro a máscara em você e depois na criança. Você lembra disso, você não precisa pensar mais nisso, isso já está nas suas células, né? Ou, por exemplo, se o avião cair, luzes de emergência serão acionadas e preste atenção que às vezes a saída mais perto está atrás de você, né? A sua tendência é sair para frente, você não pensa que tem atrás. Sim. Então você guardar essas regras ajuda muito em situações sob pressão. É para isso que o efeito aeromoça existe, para te orientar no caso de eventos raros, mas que tem um custo muito alto. Você tem que agir de uma forma automática. Entendi. É por isso, por exemplo, que a indústria tem treinamento de segurança. O treinamento de segurança as pessoas odeiam, mas você tem que fazer. Porque quando acontece uma situação, todo mundo age daquele jeito, não pensa, tá? Então, essa heurística, o que seria uma heurística? Uma heurística é uma regra rápida de julgamento. Um modelo rápido de julgamento ajuda muito quando você tem regras heurísticas, ajuda muito quando você tem decisões sob pressão, rápidas para tomar, tá? Porque você age daquele jeito. O Arthur deve estar sofrendo com isso, por quê? Porque ele era um pesquisador de design e virou gerente. Muda as atribuições, você vai concordar comigo, né? E você sabe disso melhor que eu. Você lembra, por exemplo, quando você era um funcionário operacional e você virou gerente pela primeira vez? Sim, sim. Como é que foi? Olha, foi um desafio, né? Porque você passa a ter como papel principal a coordenação de um time e não fazer as coisas exatamente, né? Muda completamente as suas atribuições. De uma hora para outra, sem preparo nenhum, né? Então, não é porque você é um bom fazedor que você vira um bom organizador, né? Pô, tem décadas de estudos de comportamento organizacional, por que o RH não muda isso, né? Mas enfim, porque meio que dane-se também, né? Mas enfim... Então, tem que ter um preparo, né? E como é que foi esse preparo? Para você virar organizacional, assim? Você foi batendo cabeça e foi melhorando? Teve alguém que te ajudou? Você teve um guru, um mentor? Como é que foi?
Você fez um curso? Não tive exatamente um guru, nem um mentor, mas eu tive uma boa chefe no começo da minha carreira em agência, a Marina, que acabou se tornando uma referência para mim. Então eu prestava muita atenção em como ela agia. Né? Como ela agia, como ela se comportava, como ela fazia os trabalhos em si. Né? Eu acho que foi, sem dúvida, foi muito mais eu ficando em cima dela e talvez até incomodando nesse sentido. Mas para mim foi fundamental, porque não existiu nenhuma escola formal, nenhum curso para eu me tornar um gestor decente, né? Então eu devo ter começado muito mal e à medida em que eu fui aprendendo, fui melhorando. Assim, e eu ainda considero que quando eu deixei a agência, isso já faz uns 8, 9 anos, né? Eu ainda me achava um gestor mais ou menos. E você não teve nenhum feedback de fora? Ninguém chegou para você, você tá indo bem, você tá indo mal? Não, tive. Tive feedbacks, inclusive, positivos, né? Mas assim, a minha autocrítica sempre foi pior do que o critério das outras pessoas. Então, eu achava que era mais ou menos. Tá. Não, aí tudo bem, o julgamento, tudo bem. Mas uma coisa importante, assim, uma mensagem importante do início do episódio o tempo é um meio onde as decisões acontecem. Tá? O tempo não necessariamente é o problema, mas o tempo é um meio. É como se fosse a terra onde você planta algo. Tá? O tempo é um recurso, mas ele não é um recurso que você produz. Ele é um recurso contingente. O que você produz é o que você coloca na terra, mas não a terra. Você não produz ela. Tá? Então, e aí uma outra coisa importante é separar pressão do tempo, né, do sentimento de risco. Então, por exemplo, a pressão do tempo eu tenho pouco tempo para decidir, mas eu sei o que fazer. Então, às vezes, quando você tem pressão do tempo, nem é um problema, tá? Às vezes é até bom, porque você foca, né? Em situações que você tem um tempo limitado para tomar uma decisão, em geral, quando esse tempo é ok para fazer a tarefa, você até foca. Fala, eu tenho pouco tempo, eu sei que eu vou conseguir, mas eu tenho que focar, né? Então, isso é muito bom, por exemplo, entre aspas, para pessoas com TDAH. Assim, porque aí você pode definir do jeito que você quiser, tá? TDAH é outro episódio, eu não tô falando da questão clínica. Mas pessoas que têm problema de foco, por exemplo, você dá tarefas com tempo limitado, ela foca um pouco mais. Porque o ambiente controla de fora para dentro, tá? Isso tem muito a ver com métodos, por exemplo, de estudo, de aprendizagem. Eu falo um exemplo, por exemplo, de um caso que até foi discutido na faculdade, assim, que era um paciente, era adulto, tal, ele tinha um trabalho dele de escritório, e ele falava assim, eu tenho muita dificuldade de terminar as coisas, né? Então, ou no prazo, né? Então, o que ele fazia? Ele colocava uma vitrola com um vinil, e o vinil tinha lá uma sinfonia que durava 40 minutos. Ele tinha que fazer o que quer que seja em 40 minutos, né? Então, é uma regra externa, o relógio dele estava fora, sabe? Entendi. Então, assim, 40 minutos eu consigo fazer o que eu tenho que fazer, eu sei qual é a sinfonia, eu coloco ela, isso me dá um controle externo. Tá ótimo, não é um problema. Sabe? Não precisa de remédio pra isso. Tá ótimo. Ele descobriu um truque, tá? Então, a pressão do tempo pode ser uma questão quando o tempo é muito curto para a tarefa, mas não é um negócio muito grande. O problema é a combinação de pressão do tempo com excesso de informação. Quando você tem informação demais pro tempo, você se lasca, né? Verdade. E é por isso que, por exemplo, eu adoro fazer, né? Assim, não só fazer, como aplicar. Eu adoro prova com consulta. Prova com consulta é exatamente isso. Tem um prazo, só que você tem toda a informação que você quer. Você vai ficar perdido. Se você não sabe a matéria, você não sabe nem filtrar o que você precisa. Lascou-se. É o melhor jeito de avaliar. Eu sempre dou prova com consulta. Pode consultar. Eu vou no GPT, pode ir. Né? Pode ir. Porque aí você nem sabe se o GPT tá fazendo errado. Você nem sabe. Sim. Quando você sabe a matéria, você já vai organizar melhor. Eu não preciso pegar qualquer coisa, só quero conferir umas partes. Porra, melhora muito. E aí é legal quando Tanto que assim, só a título de curiosidade, à vontade. Na ADA, a gente tem uma primeira fase antes da sprint em si, que eu considero a fase, inclusive, mais importante de todas, né? Que é quando a gente prepara hipóteses para serem
discutidas durante a sprint. E nessa fase, para ter um aprendizado relativamente rápido sobre o que a gente está investigando, né? Ou seja, a marca, o segmento, os concorrentes, etc., a gente prepara um dossiê. Né? E esse dossiê, de certa forma, limita as informações. Isso, né? Porque se você simplesmente fala para as pessoas pesquisem e estudem, né? As pessoas tendem a se perder no volume de coisas. Né? Claro. Então a gente restringe, a gente tem um formato, né? Por meio do qual a gente restringe as informações e ao mesmo tempo não deixa de fora aquilo que a gente acha importante. Isso, exatamente. Então, só que imagina que você é um gestor, né? Então, como gestor, você tem toda a organização disponível, toda a informação disponível, né? Como é que você organiza isso? Você tem que aprender um método pessoal de fazer esse dossiê para você, né? E aí vem um dos segredos da gestão, que não é nada de RH, essas porcarias, né? Que é a junção do preparo. Você tem que estar sempre estudando alguma coisa, tá? E aí, assim, eu vou dar pequenas dicas simples, mas dica boba mesmo, tá? Mas é dentro desse setting. Então, assim, muitas vezes a pressão do tempo não é o problema. É a pressão do tempo mais a quantidade de informação, né? Então, se você não desenvolver um método para filtrar as informações antes de ter contato com a decisão, você tá lascado. Porque toda vez você vai ter que fazer esse filtro e decidir. Ferrou, né? Então qual que é a tarefa de um gestor? É desenvolver essa observação constante e a coleta de informações sempre, tá? E aí, não é... O pior gestor é o gestor pragmático. O que eu falo com gestor pragmático? Assim, eu tenho que resolver um problema da área de finanças. Então eu só vou estudar finanças quando eu tiver o problema. Ferrou. Vai dar tudo errado. Você tem que estudar finanças todo dia. Sei lá. E de novo, aí volta no protocolo galinha. Você tem que refazer o ensino médio. Quer ver, ó? Eu vou te dar uma dica aqui. Ó, uma coisa boba, idiota. Você vai ganhar tempo, tá? Por exemplo, porcentagem. Coisa simples, fazer conta, sabe? Em reunião, pra você fazer conta rápido, sabe? Porcentagem. Por exemplo, eu quero calcular 20% de 50. Ó, ensino fundamental, tá, gente? Eu sei que tem CEO que não sabe isso. Eu tenho certeza, tá? 20% de 50. A ideia não é fazer a conta rápido, é pensar o problema. Ó, 20, imagina na sua cabeça, 20. O que é porcento? É uma coisa dividida por 100, certo? Então é o 20, isso. 20 vezes 1 centésimo, 1%, 20 vezes 1%, vezes 50. Isso é 20% de 50. 20 vezes 1 sobre 100, vezes 50, tá? Tudo bem, gente? Tudo bem, Ken? Tá? Sim, ok. Quando eu multiplico números, não tem comutatividade. Tipo, 20 vezes 50 é igual a 50 vezes 20, não é? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, por exemplo, ó, 20 vezes 1 sobre 100 vezes 50 é igual a 50 vezes 1 sobre 100 vezes 20. Em outras palavras, 20% de 50 é o mesmo que 50% de 20. Que é rápido pra você responder. Quanto que é 50% de 20? 10. Isso é mais fácil de fazer do que 20% de 50. E dá na mesma. Sim. Isso é um truque pra você ganhar tempo. E, de novo, treina isso. Treina isso. Tipo, conta simples, porcentagem simples. Você sabe que pode inverter, né? 20% de 50 é igual a 50% de 20. Isso é uma coisa simples, que você vai ganhar tempo estocasticamente. Na hora de comparar coisas, tá? São esses truquezinhos que você tem que aprender. Truque simples, tá? Então, eu dou por isso que eu falo, o bom gestor, ele começa... o bom gestor que começa a refazer o ensino médio e saber o que coisas de biologia, coisas de química, começa a resolver muitos problemas do dia a dia deles. Mas muitos, assim, muitos. Você fazer um estudo do Enem, open bar. Assim, pegar conteúdos mesmo e ir estudando por fora, tá? Ajuda demais nesses momentos de tempo curto. Por quê? Porque você desenvolve heurística. Essa heurística que eu te mostrei de porcentagens são reversíveis, se você treinar, fica pra você. Pra qualquer coisa. Não precisa ter uma utilidade naquele momento. Então, uma das tarefas para decidir sob pressão é desenvolver essas heurísticas pequenas, tá? Sim. Isso do ponto de vista individual. Tudo bem, Ken? Do ponto de vista individual. Tá. Agora, do ponto de vista coletivo, tá? Então, eu tô falando de mim pra empresa. Eu aprender esses pequenos truques me ajuda, tá? Agora, o que a empresa tem que fazer, né? A empresa tem que saber o efeito comportamental do tempo curto, da pressão. Então, por exemplo, a gente já sabe, tem um monte de artigos na descrição, um monte. A gente já sabe
que o estresse do tempo, ele faz você perder percepção de risco próximo, tá? Então, quando você está sob o estresse do tempo, você perde percepção de riscos que estão do seu lado, tá? Então, por exemplo, tem um trabalho fantástico, que mostra assim, quais situações acontece maior assédio eventual. O assédio mesmo é quando eu te assedio, tá? Então tem o assédio intencional, tá? Mas tem, por exemplo, assédios eventuais é assim, eu sou preconceituoso sem perceber, sabe? Eu falei alguma coisa que não devia. A pressão do tempo gera isso, né? Quando a pressão do tempo é muito grande, os riscos que são próximos você desconsidera, né? Ou seja, você tem que ter coisas de clima organizacional para fazer as pessoas ficarem mais tranquilas com essas regras próximas, que aí é o efeito aeromoça. Então, por exemplo, é muito importante você ter coisas de compliance. Então, de tempos em tempos, mesmo as pessoas não gostando, você tem que ter palestras ou falas ou textos sobre assédio, coisa do tipo o tempo todo. É igual a aeromoça falando. Por quê? Porque essa regra de coloca a máscara na criança e depois em você introjeta. Você guarda vira uma heurística para você. Funciona, tá? As pessoas podem reclamar, azar delas, achar chato, mas na hora que o avião cai, eu quero ver, tá? Esse que é o negócio, né? E aí tem outros trabalhos interessantes sobre isso de pressão. Então, primeira coisa, você desenvolver essas pequenas heurísticas. E como é que você desenvolve essas pequenas heurísticas? Você tem que fazer curso? Não. Você tem que voltar no Enem e refazer o ensino médio. Tá? Refazer o ensino médio já ajuda demais, a galera não tem ideia. Ai, mas é tão chato. Azar o seu. Azar o seu que é chato. Você vai ganhar no longo prazo. Tá? Azar o seu. Então, sinto muito. Vai parar de ver Copa, vai parar de ver Big Brother e vai começar a estudar o que importa. Você vai ser um gestor melhor, todo mundo só tem a ganhar, inclusive você mesmo. Tá? Então, sinto muito. Isso é uma coisa. Outra coisa é a questão do contexto. Então, empresas que têm uma política de prevenção de assédio ou de valorização de subjetividades e inclusão, né? Mas assim, não é só fazer isso, mas tem que discutir sobre, né? De vez em quando ter palestras, coisas do tipo, materiais, ajuda muito. De novo, as pessoas não gostam. Não vem achar que melhora a satisfação. Não melhora verbalmente. Mas você tem redução, por exemplo, de coisas ligadas à escolha. Sabe? De assédio, coisas do tipo. Porque as pessoas introjetam regras. Tá? E isso ajuda demais. Outra coisa importante. Como que o efeito do tempo afeta? E aí tem a ver com a sua avaliação da agência, Kim. Então, a gente já tem trabalhos muito consistentes mostrando que o limite do tempo não afeta muito menos o seu desempenho e afeta muito mais o seu julgamento sobre o desempenho. Então, quando você tem tempo restrito, você acha que fez muito pior as coisas, mesmo apesar da sua taxa de acerto não ter mudado tanto. Tudo bem? Então tem uma relação entre pressão do tempo e experiência, tá? Então, quanto menos experiente você é, mais erros sob pressão você faz. O que é esperado, tá? Quanto menos experiente você é. Conforme se você é mais sênior, você ganha certas regras, ganha certa experiência, como o Arthur comentou, né? Você vai ganhando experiência, sua quantidade de erros diminui, né? Só que aí, a pressão do tempo, ela afeta um pouco a sua taxa de acerto, diminui um pouquinho, mas aumenta o seu julgamento sobre o comportamento. Você se cobra mais. Então, provavelmente, você duvida da sua capacidade gerencial hoje, porque na época você não teve muito tempo para avaliar ela. E hoje você só tem a memória. Então, como o tempo você não tem memória, você sempre vai, na sua vida inteira, sinto muito, você vai achar que você é um mau gestor. A menos que você vire gestor de novo, de agência. Tomara que não, tá? Mas, enfim. Tomara que não. Tá? Exatamente. Né? Eu não me nego a trabalhar, entendeu? Mesmo que seja numa agência, mas tomara que não seja necessário. Nunca se sabe, né? Mas enfim. Tá? Pelo menos você estará mais preparado. Pelo menos. Espero que esse episódio ajude. Né? Vamos ver. Então, a gente já tem, por exemplo, o que o efeito do tempo gera? Né? Ele gera uma redução no tempo de busca e processamento da informação. Você processa tudo mais rápido. Né? E aí é por isso que os riscos próximos você não percebe, né? Reduz a quantidade de alternativas que você tem. Então, em vez de escolher muita coisa, você já faz uns cortes para reduzir o número de alternativas. Você fica mais estereotipado, né? Você dá um peso maior para informação negativa, informações que geram perda
perda, você dá mais peso que a positiva, tá? Então quando você tá com tempo curto, você vai tentar evitar perda mais do que ter ganho. Isso é uma tendência normal, tá? Você vai desenvolver uma reação defensiva a certas informações. Então, quando uma informação é muito saliente para você, como você tem pouco tempo, você vai defender essa ideia muito mais. Porque você tem pouco tempo, tá? Então, até eu abrir a minha cabeça para pensar numa outra ideia, eu vou ficar com essa, porque eu tô com pouco tempo, tá? Isso tem a ver com a estereotipia, né? Você vai ter um viés para informações mais importantes na sua ótica do que outras, né? E você vai usar estratégias não compensatórias. O que seria estratégia não compensatória? Quando você trabalha sob pressão muito tempo, quando acaba o dia, você vai encher a cara, você vai começar a ter comportamentos de risco não compensatórios para compensar todo o risco que você está correndo tomando decisões de curto prazo, tá? E aí tem surveys mostrando isso, que funcionários que têm mais comportamento de risco vêm de empresas que as decisões são tomadas sob pressão, né? Então, empresa financeira, banco, agência de publicidade, bom, já sabe, né? Compara uma festa compara uma festa de uma agência de publicidade com uma outra empresa que não é de bens de consumo ou agência. Complicado, né? Você tem mais experiência empírica do que eu podia ver nos artigos, não é verdade? Tá? É complicado. E uma outra coisa, que é um outro efeito final, é você esquecer dados importantes. Às vezes você estereotipa tanta decisão que você perde dados importantes. Faz parte, tá? E aí dependendo do tipo de decisão que você tem que tomar, o tempo tem papéis diferentes. Então, por exemplo, como eu comentei anteriormente, o tempo é um meio onde as decisões acontecem, tá? É o solo onde as decisões acontecem. Você tem um tipo de decisão que é chamado decisão estática. A decisão estática é uma coisa, por exemplo, o que eu vou comer hoje? É uma coisa pontual. Eu vou escolher o meu jantar, tá? Isso é uma decisão estática, tá? Você tem decisões estáticas de curto prazo, o que eu vou comer, alguma coisa do tipo, e você tem decisões estáticas de longo prazo, que é para onde vai ser minhas férias, né? Onde que eu vou comprar um apartamento, alguma coisa do tipo, né? Nessas decisões estáticas, o tempo não afeta tanto, não afeta muito, tá? O limite do tempo não é um problema tão grande. O tempo ele é um problema maior em que a gente chama de decisão dinâmica. Na decisão dinâmica você vai ter que fazer alguma coisa numa certa hora. Então o negócio é ser acurado, sabe? Não é só se eu vou comprar ou vender, é quando comprar. Qual o melhor momento? Na decisão dinâmica, aí o tempo sob pressão afeta mais. Então, você me mostra lá um produto. O que é melhor, o produto azul ou vermelho? O tempo curto não afeta muito isso, não gera um problema. Mas agora, quando lançar a propaganda? Aí é difícil. Qual o melhor timing, né? O momento? Aí a decisão dinâmica, o tempo limitado atrapalha, tá? Então, essa acurácia. E aí o Slovich, é um pesquisador dessa área, ele coloca um exemplo muito legal que é do bombeiro tentando apagar um incêndio. Então, por exemplo, se você tem toda a água disponível, né? E você é um bombeiro, você nem pensa. Você pega aquele fluxo de água gigante e joga em cima de tudo. Acabou, né? Então, fácil. Agora, quando a sua mangueira não é muito grande ou muito forte, aí é o negócio do tempo. Você vai ter que... Onde você vai jogar a água? Entendeu? Para apagar, né? Então, é bem esse negócio do bombeiro lidando com o recurso. E qual que é o recurso? O tempo, né? E aí a gente entra num ponto muito importante, que por exemplo, a importância da inteligência artificial, né? Claramente a gente está vendo pelos relatórios agora que a inteligência artificial está, entre aspas, roubando trabalhos. Mas não é roubando. De novo, o detentor dos meios de produção tem a cognição de uma criança de 6 anos, que é imediatista, ainda está no começo do pensamento concreto, né? O que acontece? Eu tenho essa IA aqui, vale por 6 funcionários. Vou mandar os 6 funcionários embora, botar a IA, né? Aí o que acontece com a IA? Começa a fazer merda, né? Aí você vai chamar os caras de volta, falar, vou voltar, mas não vou voltar pelo mesmo valor, né? Puxa, tô no prejuízo. Começa esse rolê, tá? Então, a gente tá nessa fase de adaptação e tem um trabalho fantástico, 2025, né? Que foi um grupo de Harvard que fez, que é para verificar o benefício da IA, né? Um artigo de 2024. O benefício da IA no trabalho de pessoas sob limitação de tempo, né? O quanto que ela pode ajudar, né?
ela pode ajudar em algum contexto, mas tem limites, né? E aí, eles fizeram assim, eles pegaram um grupo de pessoas, na verdade eram 4 grupos de pessoas, e eles tinham que resolver jogos lógicos. Os jogos lógicos eram assim, eles faziam um desenho de um personagem, e o personagem tinha alguns sintomas, e aí você tinha que saber o melhor medicamento para o personagem, tá? Baseado lá no seu conhecimento, tá bom? Então eram jogos lógicos, assim, eu tenho que comprar um produto, tipo, coisas do dia a dia, né? Que tipo de remédio eu tomo, que tipo de produto eu compro, tá? São tarefas do dia a dia. E aí tem 4 grupos. O primeiro grupo respondia as perguntas por si mesmo, não tinha nenhuma ajuda, responde aí o que você acha, mas tinha um limite de tempo. Cada pergunta tinha no máximo 1 minuto. E você tem que pensar um pouco, tá? 1 minuto é pouco tempo, né? Então lá, sem a ajuda. O segundo, na segunda pergunta, você tinha um videozinho feito por IA, dizendo qual era a resposta certa, tá? Então ele dizia qual era a melhor resposta, ele tirava lá um vídeo de 15 segundos justificando o segundo grupo. O terceiro grupo, você responde e depois vem o vídeo do IA, justificando a alternativa dele, tá? E o quarto grupo, misturado. Então, às vezes uma pergunta não tinha ajuda, às vezes tinha um vídeo antes, às vezes tinha um vídeo depois, tá? Então o quarto grupo mistura as estratégias, o primeiro grupo não tem nada, o outro recebe instrução antes e o outro recebe instrução depois, tá? E aí o que aconteceu? Todos os grupos, você tinha lá os jogos, né? Quando aparecia o IA, a taxa de acerto das pessoas aumentava um pouquinho. Então, por exemplo, em relação a não ter ajuda, né? Quando você recebia a ajuda antes, você tinha uma taxa de acerto um pouquinho maior. Só um pouquinho. Dava da ordem de 5% a mais. Tá bom. Tá? Quando aparecia depois a ajuda, a taxa de acerto era um pouquinho maior também. Era em torno de 3%. Tá? Quando era o misto, também era em torno de 5%, 6%. Tá? Em relação a quem não tinha ajuda. Então, parece que a IA dá uma mãozinha. Dá uma mão. Só que aí o que aconteceu? Além de responder as tarefas, você tinha que avaliar o seu grau de confiança na sua resposta e o grau de confiança que você tem na IA. O quanto que você acha que a resposta da IA é boa, tá? Que é a confiabilidade. Então, o que acontece? Quando a pessoa sem ajuda, ela avaliava a resposta dela como sendo mais confiável do que as pessoas que tinham o auxílio do IA. E a pessoa que tinha o auxílio do IA avaliava a inteligência melhor do que ela mesma. E esse é o problema. Então, o que acontece, né, no sumário desse trabalho? O que acontece? As pessoas que resolvem tarefas usando a IA, elas começam a confiar mais no julgamento da IA do que delas mesmas, ao longo do tempo. E aí vai delegando mais para a IA cada vez mais. A despeito da taxa de acerto. Porque a taxa de acerto não teve diferença estatística, entendeu? Então, eu fazendo por mim mesmo, fazendo com a ajuda da IA, eu acerto mais ou menos a mesma coisa. Só que a IA diminui a confiança que eu tenho em mim mesmo e aumenta nela. Claro que você vai virar uma ostra, entendeu? Você vai virar um cérebro de biscoito, né? Vai diminuir sua autoeficácia loucamente, percebe? Esse trabalho é fantástico, né? Diminui o seu autocontrole, diminui a sua autoeficácia, tá? Então você começa a superestimar o efeito de IA. E aí vira um efeito de halo. Quanto mais eu uso, mais eu confio nela, menos esforço cognitivo eu tenho para pensar. Já viu o ciclo, né? Você vai emburrecendo, né? E aí esse trabalho ligou com outro trabalho fantástico, que é o efeito do uso de IA em relação à experiência. Então, a gente já tem evidência para mostrar que é extremamente deletério pessoa júnior usar IA de forma irrestrita. É extremamente deletério. Por quê? Porque você não desenvolve experiência. Você não desenvolve confiança na sua própria atividade, né? Então, por exemplo, e aí é uma discussão, né, que é chamado de tecnocracia, né? Ou tecnofobia. Esse é um termo recente, tecnofobia, né? As pessoas começam a gerar medos nelas mesmas por conta do uso da inteligência artificial. Porque a inteligência dá uma resposta tão assertiva que você entra em dúvida em relação a você mesmo. Num frame de tempo limitado, você fica perdido, percebe? Como o tempo limitado vai... Por quê? O empregador quer que você responda o mais rápido possível. Então a pressão de tempo aumenta, né? Como a pressão de tempo aumenta, a IA dá uma resposta mais assertiva que você, porque ela não tem dúvida, né? E aí o que acontece? Você coloca você em dúvida. E aí você começa a jogar tudo nela, aí o empresário te joga fora. E fica só com ela. E aí o que acontece? Você toma na jabiraca. Porque a decisão dela é viesada em vários pontos, né? A gente já tem
Naruhodô, o Naruhodô sobre o efeito da inteligência artificial e mostra que ela falha miseravelmente em várias situações, né? Falha miseravelmente. Então, a IA ela tem um benefício. A questão não é jogar fora, mas a questão é o front-end. Então, por exemplo, eu vou te mostrar uma coisa que é IA, mas você não sabe o que é. Excel. Quando você roda uma coisa no Excel e você vê as fórmulas do Excel e ele te dá uma resposta, fala, o grupo A vendeu mais que o B. Isso é uma resposta automatizada, mas não tem um front-end de parecer uma pessoa. Logo, coloque em você a decisão. A IA tinha que ser assim, entendeu? Você pode dar várias informações para a IA para ela agrupar para você. Só que ela não tem que falar, oi, bom dia, achei essa sua solução muito criativa. Não é para ser esse estilo de vendedor. É espirrar o dado, igual ao Excel mesmo, para colocar em você o caráter de pessoa que responde, porque você é a pessoa que responde, percebe? Então, o IA, a ideia já é inevitável. Ela vai entrar, vai ajudar e é muito útil. A questão é a gente parar de antropomorfizá-la, né? Porque isso acaba com a nossa autoconfiança. Ainda mais sob pressão, que é uma desgraça, tá? Esse artigo é muito bom em relação a isso, vale a pena ser lido, assim como os outros, tem muitas referências na descrição, tá? E aí, indo um pouco mais pro final, tem uma questão importante que é o efeito do deadline. Você gosta de deadlines, Ken? Se eu gosto? É. Olha, eu gosto, porque significa que algo tem um prazo para acabar. Isso. Mas, assim, então, por exemplo, a gente tem que fazer uma tarefa junto hoje, a gente tem uma semana e tem que ser entregue em uma semana. Você gosta disso? Ou assim, faz aí. O que você prefere? Eu gosto de ter um prazo relativamente definido, sim. Isso. Então, os trabalhos mostram que deadlines são bons. Assim, a questão é que ele tem que ser pragmático, né? Não pode ser uma loucura. Né? Não pode ser igual a agência, de um dia para o outro. Aí não faz sentido, tá? Mas quando o deadline é bem estabelecido, ele é muito útil porque ele te coloca marcos, né, de tempos para fazer. Então é muito importante. E aí você tem tipos de deadline que são interessantes. Aí eu fico com medo de falar desses trabalhos que o povo vai usar para vender produto, que saco. Mas eu vou falar mesmo assim, já tá publicado, dane-se. Né? Que assim, tem tipos de deadline, né? Então, por exemplo, eles fizeram um deadline para compras de produto. Um deles era assim, esse cupom vale até meia-noite. Então era um horário fixo. Cupom meia-noite parou de valer, tá? O outro... na verdade, ele teve isso com vendas, né? Quando você coloca um deadline que é um horário fixo, as pessoas tendem a comprar mais do que um horário variado, tá? Então, horários fixos são sempre melhores. Quando chega perto do deadline, as pessoas fazem as coisas. Deixa pra última hora, né? Padrão. Tá? As pessoas fazem isso muito. Sim. Mas o interessante é o efeito de deadline em leilão. Leilões de coisas. É muito interessante. Quando, por exemplo, o leilão vai até meia-noite. Meia-noite não aceitamos mais apostas, tá? Não tem. Um outro é assim, um outro deadline é assim. A gente tem que esperar 10 minutos sem ninguém dar um lance. Se ficar 10 minutos sem lance, a gente encerra. O outro não, é encerrar no horário. Percebeu a diferença? Tá? Então, se ficar 10 minutos ininterruptos sem lance, a última pessoa ganhou. O outro até tal horário, fechou. Tá? Os palpites do leilão são maiores quando tem horário fixo do que o intervalo. Porque esse intervalo de incerteza, a pessoa não dá o all-in, sabe? Não joga o máximo dela, fica esperando alguém jogar. Certo. Percebe? Então, leilão tem que ter horário definido. Ó, vai até tal hora, acabou, tal. Com certeza. Tá? Então, é isso. Isso para trabalho também funciona, tá? A gente sabe que os deadlines fechados ajudam muito. A questão é você saber estruturar o seu tempo de trabalho para aquele tempo, enfim, tá? Ajuda bastante. Então, deadlines são importantes, desde que não seja uma coisa que te estrangule. Tá? Se for razoável, é sempre importante. Peça um deadline, vale muito a pena para organizar organizacionalmente as coisas. Ó, quanto tempo você acha que precisa para fazer isso? Coloque e siga ele. Siga o deadline, você só tem a ganhar. É chato mesmo, viver é chato, mas quando você conclui as coisas é muito legal, porque você tem o ganho. Tá? Então, vale muito a pena. Né? Então, faz parte. Aliás, uma das coisas que eu tive que fazer ao deixar a agência e passar a ter várias atividades simultaneamente, né? Seja a Ada, o Naruhodô, os mentalistas, etc., ser uma pessoa muito mais disciplinada no que diz respeito à gestão do tempo. Exatamente. E você tancar a chatice da vida.
sabe? Sim, sem dúvida. É chato, bora. Né? Então, e aí vem uma pergunta importante. Será que tipos de personalidade lidam melhor com mudanças com decisões sob pressão? Né? Tem trabalhos que mostram que sim. Tá? Utilizando o Big Five, você tem que pessoas que têm mais agradabilidade, que é tipo tentar fazer coisas pelos outros e tal. E pessoas mais abertas a novas experiências têm um pouquinho mais de aptidão para lidar com pressão. Por quê? Porque o esforço da personalidade dela é para fazer coisas para fora e menos para dentro. Quem tem mais neuroticismo, que é tipo quão noiado você tem mais dificuldade sob pressão, porque você fica se julgando além de fazer. É uma desgraça, né? Sim. Então assim, você tocar, tipo, dane-se e fazer, é a melhor coisa. Quanto menos você pensar e mais fazer, melhor, tá? Te gera muita autoeficácia nisso, tá? Você não pode cair na alienação também, tem um limite para isso, mas é sempre bom, né? E aí, uma última coisa é fazer um recap, assim. Então, para ajudar o nosso amigo Arthur, né? Ele agora é um gestor, deixou de ser um fazedor, virou um gestor, né? Primeira coisa, ele vai sentir falta de fazer as coisas. Porque fazer as coisas é legal, né? Eu acho que você... Não sei, né, Kay? Sei lá, quando você era o fazedor de peças de publicidade, assim, construir o texto, o material, acho que você sente alguma falta. Sei lá, é legal, tem um negócio criativo, assim, do curto prazo, né? Sim, de resolver um problema, falar, ficou bonito, ficou legal, tal. Então, lidar com esse luto, por exemplo, né? Que o fazedorismo vai virar mais um hobby do que uma atividade. Então tem que elaborar esse luto, né? Outra coisa, é importante desenvolver certas habilidades da gestão. Uma das habilidades é que você vai virar um estudante cotidiano das pequenas coisas. Truquezinhos rápidos mesmo. E aí, de novo, reforço 100%. Não precisa pagar curso de design thinking. Não precisa. Estuda pro Enem. Mesmo. É sério, gente. O designer que sabe um pouco mais de química, sabe, por exemplo, o que é a equação estequiométrica da chuva ácida. Eu aposto um dinheiro que você vai ser um designer melhor, tá? Você sabe contar mols de um átomo. Você sabe ioiô michoxô. Você sabe o que foi quais foram os desencadeantes da Revolução Francesa. Você vai ser um designer melhor. Vai ser, fato. Tá? Isso vai te inspirar a ligar várias coisas. Fato, não precisa acreditar em mim, é de graça. A única coisa é que você quer um título pra colocar no outro a sua incompetência. Não, senta todo dia, em vez de ficar vendo série, vê vídeos do Enem. Garantia, não precisa acreditar em mim, só faça, me agradeça depois, tá? Essa é a segunda coisa, desenvolver essas pequenas heurísticas, né? Juntando vários conhecimentos, ajuda muito. Aí as pessoas vão chegar, de onde você tirou isso? Né? Você não vai falar que foi do ensino médio que você tirou esse negócio, né? Você fica com vergonha, mas devia falar. E vale pra você também, refaça o ensino médio, tá? Ajuda demais. Protocolo Galinha, ajuda demais. Outra coisa como gestor, né? Você tem um papel importante organizacional agora como gestor. Então, diferentemente do fazedor, o gestor ele pode promover mudança organizacional. Então, voltamos naquela coisa, o efeito da aeromoça. Então, é falar com o pessoal do RH, já que você é gestor, para promover, como assim, toda vez que a máscara cai, você já põe a máscara e depois coloca na criança. Se você for sair do avião, olha para trás, porque a saída mais próxima pode estar atrás. Você tem que ensinar essas regras para as pessoas sempre, mesmo que seja chata. Tá? Dane-se o que as pessoas acham, dane-se. Repita a informação. Repete, a pessoa vai começar a produzir isso por conta própria. Tá? Então, você evita riscos próximos, tornando a informação saliente, dando esses treinamentos para as pessoas com frequência, no momento de perigo, em que a pessoa, por conta da limitação de tempo, ela vai menosprezar riscos próximos, vai agir de forma mais automática. Tá? Então, de novo, não conta com um relatório de satisfação. Como é que chama? NPS. Esse lixo. Serve pra nada, relatório de NPS. Pensa uma coisa psicometricamente falha. Eu dou aula todo ano na universidade, mostrando que NPS não serve pra nada. Né? O quanto você gostou do treinamento? Não interessa o quanto você gostou. Você vai ouvir de novo. Você vai ouvir de novo um negócio sobre feminismo, vai ouvir de novo sobre diferença de classe, vai ouvir de novo. Não tem problema, tá? Porque no momento de crise você vai saber agir e não vai tomar não vai ter um comportamento por atribuição espontâneo, porque na verdade você já introjetou várias regras que você não esperava, tá? Então, as pessoas que são gestoras têm esse compromisso de organizacional de criar um campo
um campo temporal onde as pessoas, os funcionários, vão dispor os seus comportamentos. Lembrando, tempo é um meio onde as decisões acontecem. E quem cuida desse meio é o gestor. É o gestor que cuida desse meio, junto com o RH, junto com o board de stakeholders. Com essa briga. Ó, eu sei que vocês querem fazer mais para ter mais lucratividade, mas isso vai gerar dano social. Sossega aí, vamos ganhar no longo prazo. Vocês vão ter o lucro. Só que não vai ser em um mês, vai ser em um ano. Azar o seu, tá? É isso mesmo. O seu bem coletivo é parar de ser uma criança de 6 anos e pensar um pouquinho mais de autocontrole. Toda a coletividade ganha, tá? E esse negócio de IA vai tomar os empregos, vai no curto prazo. Porque, tipo, claramente a lógica não se sustenta. Vamos falar um pouco mais sobre feudalismo do IA, que é um termo novo, mas isso é um outro episódio. Então, mas já adiantando isso, a gente vai ter mudanças nas relações de trabalho e tudo mais. A ideia é que, pelo menos no curto prazo, a gente tem uma pressão temporal para decidir as coisas mais rápido, tá? Só que para quê? Para nada. Na verdade, só para um produtivismo sem sentido. A IA pode ajudar a gente a tomar melhores decisões sob pressão? Pode. Só que você tem que tomar cuidado que quanto menos tempo, a sua taxa de acerto não muda muito. Mas você vai começar a confiar mais na IA do que em você. Por isso você tem que ter esse senso de preparo constante. De ficar estudando o ensino médio sempre, tá? Porque aí você vai conseguir pegar a IA e fazer um bom uso dela, tá? Tudo bem, Ken? Quanto será que custa esse treinamento? Uns milhares de reais, né? Estamos dando de graça. Estamos dando de graça. Alguns milhares de dólares. Viu, isso, dólares. Estamos dando de graça porque tem que ser assim mesmo. Por quê? Porque o esforço é no pessoal, tá? E agradeço muito a pergunta do Arthur, porque isso abre discussão sobre a relação de trabalho e a tecnologia mesmo, né? O que mais me preocupa nessa discussão toda é como as pessoas mais jovens, que estão saindo da universidade agora e tal, se elas começam a depender muito do IA, isso diminui muito a capacidade de julgamento delas sobre ela mesma e a capacidade de criação de conhecimento delas. Sim. E aí, tem uma coisa que eu falei até em outros podcasts, mas eu não falei aqui, né? E eu acho que você nem sabe, acho que você nem viu. Que eu fiz um experimento, sem te avisar, tá? Não hoje, mas eu fiz no passado. E eu não vou falar qual é o episódio, tá? Tem um episódio, assim, que de 2024 pra cá, tá? De 2025 pra cá, 25 e 26, tem um episódio que foi feito inteiramente por IA. Tem um deles, que eu fiz por experimento. Eu fiz inteiramente por IA, não ficou ruim, porque parece que a audiência é meio constante, não ficou ruim. Mas é o único episódio que eu não lembro. Eu não lembro dele. Eu tenho que ouvir de novo pra lembrar. Assim, faz todo sentido. O povo acha surpreendente, mas eu lembro dos episódios. Tá? Eu lembro. Porque eu passo muito tempo pensando neles. É esse exercício constante. Tá? Claro. E aí, quando você usou inteligência artificial e não passou tempo com o tema... Não ficou. Entendeu? Não ficou ruim. Eu tive que dar umas amarradas no final e tal. Mas, claramente, eu perdi o mais importante do episódio, que é a capacidade de usar esse episódio para os próximos, entende? Porque eu relaciono os episódios, porque eu lembro deles, né? Eu lembro da teia deles. Mas esse vai ficar negligenciado, de vez em quando tem que ficar ouvindo de novo, entende? Isso, se para mim já gera esse efeito, que a gente tá 10 anos fazendo isso, imagina para o novato. Complicado, né? Então vai diminuir muito a autoeficácia dos novos funcionários, muito a confiança deles, e o aumento da confiança na inteligência artificial. Isso é um efeito de halo que só vai aumentar a importância, a frágil importância das empresas de tecnologia. Essa é a base do que a gente chama de feudalismo da IA, que discutiremos em episódios vindouros, tá? Mas, de novo, a gente é tão competente ou mais do que a IA, mas a questão é que a limitação de tempo tira a nossa capacidade de confiança. Então eu chego à conclusão de que, Ken Fujioka, você é um bom gestor sim. Quer você goste ou não, azar o seu. É basicamente isso, tá? Então, eu acho que sim. Se um dia você precisar voltar para a agência, né, acho que pelo menos nessa avaliação de competências você passa. Eu acho, pelo menos. E espero que o Arthur, apesar dessa fase difícil, né, tenha resultados, e espero que o episódio ajude ele nesse caminho também. Assim como quem, né? Eu também espero, Altair. E a galera vai querer descobrir qual é o episódio que foi feito por IA, Altair. Sim, vai. Não darei dicas. Não darei dicas. É isso aí. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.
Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.